Função exponencial, aula 1, nós vamos tratar das propriedades de potência. Nós aqui do A Prova Rápida entendemos que a matemática é construída a partir de uma base sólida. Então é muito importante que nós saibamos desde o básico para que nós possamos chegar aí na função exponencial. Então por isso essa aula vai ser tão importante para nós. Então antes de começarmos o estudo da função, é importante fazermos uma revisão das propriedades de potência. Então, quais são essas propriedades, né? Primeiro, entender como funciona a potência. Então, se eu tenho A elevado a N, esse A elevado a N, eu tenho o A sendo a base e o meu N sendo o meu expoente. Daí, a representação de A elevado a N seria da seguinte maneira. A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes quantos A's eu tiver colocado ali no meu expoente. Então, N fatores. Daí, o que é importante? Já sabemos o seguinte, quando temos A elevado a zero, temos como resultado 1, desde que o A seja diferente de zero. Todo número real, exceto zero elevado a zero, é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1 para todo número real, desde que o A seja pertencente ao conjunto dos reais não nulos. Do mesmo modo, se a gente pensar em quando A elevado a 1, vai ser sempre igual a A. Por quê? Porque eu vou ter justamente um fator só, que é o próprio número. Então, essas daqui seriam as duas conclusões iniciais que a gente teria. Quando A for elevado a zero, ele vai ser igual a 1 para todo número pertencente aos reais, desde que não seja o zero. E quando A for elevado a 1, ele vai ser simplesmente escrito como A. Daí, então, agora vamos começar as propriedades propriamente dito. Primeiro, a multiplicação de potência de mesma base. Como que seria a multiplicação de potência de mesma base? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Como é que seria a resolução disso, né? Eu teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí, se a gente analisar isso aqui, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que daria 3 elevado à quinta. Então, eu posso generalizar isso dizendo o seguinte, que se eu tenho A elevado a M vezes 1A elevado a N, isso seria simplesmente A somando os expoentes. Então, na multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e adiciono os expoentes. Então, é importante que a gente tenha essa noção, porque a gente acaba ganhando tempo na hora de resolver os nossos problemas relacionados à multiplicação de potência de mesma base. Então, recapitulando, quando eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, eu vou conservar a base e vou adicionar os expoentes. Como que seria a divisão de potência de mesma base? Para a divisão de potência de mesma base, a gente vai fazer de modo análogo. Então, vamos pensar, quanto seria 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao quadrado? Seria 3 vezes 3 vezes 3 dividido por 3 vezes 3. Eu poderia simplificar aqui cada um deles e chegaria ao valor de 3 unidades como resposta, que seria o 3 elevado a 1. Então, a gente pode, de novo, generalizar isso da seguinte maneira. Se eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N, eu posso simplesmente conservar a base e subtrair os expoentes. Ou seja, na divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base, o A continua o mesmo, e vou subtrair os expoentes, no caso, M menos N. Agora eu vou fazer a potência de potência. Como que seria isso? Vamos pegar novamente o 3 elevado ao cubo e elevar esse 3 elevado ao cubo ao quadrado. Então, ficaria 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Isso seria 3 vezes 3 vezes 3
vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu teria 3 elevado à sexta. Então, o que eu teria que fazer para poder fazer virar um 3 à sexta? Eu deveria pensar no seguinte: quando eu faço 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado, isso vai dar o mesmo que 3 à sexta. Então, eu posso generalizar isso dizendo o seguinte: quando eu tenho a elevado a m elevado a n, isso vai ser igual a m vezes n. Ou seja, na multiplicação... Ou seja, na potência de potência, eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Agora percebam, quando eu escrevo 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado, isso é diferente de escrever 3 elevado ao cubo ao quadrado. Motivo: 3 elevado ao cubo elevado ao quadrado na primeira escrita vai me dar 3 à sexta, que vai ser diferente de 3 elevado ao cubo ao quadrado, porque vai me dar 3 elevado à nona, porque eu estou levando o expoente ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, isso aqui dá diferença. Então, só recapitulando, quando temos uma potência de potência, devemos conservar a base e multiplicarmos os expoentes, que seria isso aqui apresentado. O próximo são algumas outras propriedades que são importantes para nós aqui. A primeira propriedade importante aqui da sequência seria quando eu tenho um expoente negativo. Nesse caso, se o expoente é negativo, eu teria a seguinte situação. Eu teria o mesmo que escrever a elevado a menos n, seria o mesmo que escrever 1 elevado a menos n. Só que o 1 ele é escrito como a elevado a zero, porque todo número elevado a zero é igual a 1, vezes a menos n. Daqui eu teria um valor que seria a0 menos n. E aí, isso aqui me daria a elevado a zero dividido por a elevado a n. Isso seria 1 sobre a elevado a n. Assim, se eu tenho a elevado a menos n, é o mesmo que escrever 1 sobre a elevado a n, ou seja, o menos vai fazer o inverso da base. Outra propriedade importante é quando eu tenho a elevado a 1 sobre n, onde o a vai ser pertencente aos reais não nulos positivos e o n seria para nós o número 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho essa situação, eu vou dar um exemplo aqui dessa situação, seria trabalhar com 3 elevado a meio. Como que eu resolvo 3 elevado a meio? Para isso, nós vamos usar a propriedade fundamental da potenciação, que seria 3 elevado a meio vezes 3 elevado a meio. Eu teria, então, 3 meio mais meio, que daria 3 elevado a 1, que na verdade seria 3. Ou seja, eu posso pensar o seguinte, que 3 elevado a meio, quando eu coloco isso ao quadrado, vai dar exatamente 3. Se eu tiro a raiz dos dois lados, eu vou chegar aqui, 3 elevado a meio, nada mais vai ser do que escrever raiz de 3. Então, se eu generalizar a situação, eu tenho que a elevado a 1 sobre n vai ser igual a raiz enésima de a. Então, para quem? Para a pertencente aos reais não nulos positivos e n sendo um valor 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, é importante destacar que
Se o meu A pertencente aos reais não nulos positivos, se o valor de A for maior do que 1, nós teremos que o A elevado a zero vai ser menor que o A elevado a 1, vai ser menor que o A elevado a 2, que vai ser menor que o A elevado a n. Agora, se o A ele for um valor intermediário a 0 e 1, então nós teremos um A elevado a 0 maior do que o A elevado a 1, maior do que o A elevado a 2, maior do que o nosso A elevado a n. Então, essa informação é importante porque depois, quando formos construir o gráfico aí da função, esse gráfico da função ele vai passar por essa análise de a base ser um valor entre 0 e 1 ou o A ser um valor maior do que 1. No mais, queria agradecer a atenção de todos e dizer que nós temos que continuar estudando para poder chegar no nosso resultado, que é a aprovação nos melhores vestibulares do país e no Enem. Um abraço e até mais.